Ufa, meus amigos, foi suado, foi na luta, mas o Palmeiras conquistou seus 3 pontinhos contra o Grêmio. Bora analisar esse jogo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Bora analisar essa vitória do Palmeiras contra o Grêmio, independente de briga por título, tá? Eu quero deixar isso aqui muito claro, porque é óbvio que depois dessa sequência do Palmeiras de uma vitória nos últimos 4 jogos, né, sem ser esse do Grêmio, porque o Palmeiras empatou com o Bragantino, venceu o Juventude, empatou com o Fortaleza e perdeu pro Corinthians, então uma vitória, 5 pontos dos 12 pontos disputados anteriormente, é óbvio que ficou muito mais difícil o título depois disso, tá muito mais pro Botafogo do que pro Palmeiras, mas o Palmeiras não pode simplesmente jogar fora o Brasileirão só porque já tá na reta final e tá difícil. Tem que entrar em todos os jogos pra vencer com essa postura, seja pra vencer o tri ou não, tá? Não importa, é isso que a gente viu contra o Grêmio, inclusive, esse espírito de luta, esse espírito, essa indignação com a não vitória, isso tem que ser mantido pra reta final, independente de acreditar ou não em título. E o que precisa ser mantido também é o seu like nesse vídeo, bora aí, vai, eu sei que você vai esquecer depois, então já aproveita agora pra deixar o seu like aí, porque vitória merece like. Mas enfim, falando sobre o jogo, foi uma partida que, obviamente, o Palmeiras mereceu vencer, né, não preciso nem falar, porque na grande maioria da partida foi um ataque contra a defesa ali, né, esse cenário muda ali mais pro segundo tempo, depois que o Palmeiras faz 1 a 0, né, o Grêmio fica um pouco mais com a bola a partir dali, o que é natural também pelo resultado da partida, mas no geral foi um jogo de ataque contra a defesa basicamente, e de um primeiro tempo e um segundo tempo com atitudes um pouco diferentes por parte do Palmeiras, mas realmente foi um jogo em que o Palmeiras empurrou o Grêmio pra trás, né, o Palmeiras atacou com muita gente, colocou muita gente no campo de ataque, muitas vezes tinha 2 jogadores ali atrás só fazendo esse balanço, e isso obviamente acaba expondo a defesa também, você cria esse risco pra sofrer contra-ataques, é um risco que você acaba tendo que tomar diante de um Grêmio que se fechou completamente lá atrás, que tentava negar os espaços, e o Palmeiras empurrando o Grêmio pra trás, colocando muita gente no campo de ataque, mas pelo menos a postura do Palmeiras pra impedir que esses contra-ataques acontecessem, pra impedir que o Grêmio aproveitasse esse espaço que o Palmeiras gerava nas costas da sua defesa, essa postura foi positiva, o Palmeiras conseguiu fazer isso. E ofensivamente foi um Palmeiras que gerou muitas finalizações, né, que gerou muito jogo de diferentes formas, é bem verdade, em alguns momentos forçando um pouco mais os cruzamentos, em outros conseguindo tabelar, conseguindo infiltrações, voltamos a ter indícios daqueles triângulos, né, que eu falei tanto em jogos anteriores, em boas atuações do Palmeiras, dessa vez a gente teve o Marcos Rocha com o Veiga e o Estevão pela direita, enquanto o Caio Paulista com o Maurício e Felipe Anderson pela esquerda, né, nesses triângulos, e de fato foi um Palmeiras que amassou o Grêmio, né, que conseguiu criar muito, mas que obviamente errou muito também. No primeiro tempo, o Palmeiras erra mais em termos de construção e criação, né, em termos de tomada de decisão ali pra decidir uma jogada, aquele último passe às vezes pra criar de fato a chance de gol. O Palmeiras até criou oportunidades no primeiro tempo, teve o gol impedido, teve defesa do Marquezin, teve aquela cabeçada do Gomes, enfim, o Palmeiras criou oportunidades, mas acaba errando bastante, né, acho que por isso até vem as vaias ali indo pro intervalo, um Palmeiras que erra bastante em termos de construção, de criação, de tomada de decisão. No segundo tempo, já é um Palmeiras com uma postura um pouco diferente quando volta para o segundo tempo, errando menos esse tipo de coisa, mas parando na finalização, né? É um Palmeiras que precisou de 36 chutes para fazer um gol. E aí você tem chance clara com o Gomes praticamente sem goleiro, com o Veiga chutando pra fora, o Zé Rafael tem uma já quando tá 1 a 0 pro Palmeiras, enfim, nem dá pra eu citar tudo porque foram muitos chutes, muitas finalizações de fato do Palmeiras. Mais uma vez, o espírito de luta, essa insistência de você martelar, martelar, martelar até você conseguir 1 a 0 e vencer o jogo, isso tem sim que ser elogiado, tá? Esse espírito o Palmeiras vai precisar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas quase que a falta de eficácia acaba prejudicando de novo. E do outro lado, a gente viu um Grêmio que falhou ofensivamente nas poucas chances que teve, né, de que eu me recordo aqui, o Grêmio teve uma chance no primeiro tempo e outra no segundo, no primeiro tempo parou no Everton ali numa bela defesa, no segundo tempo acaba nem conseguindo acertar o gol na finalização, e defensivamente, gente, por mais que tenha sido só 1 a 0, né, um placar magro ali de vitória do Palmeiras, não dá pra dizer que o Grêmio se defendeu bem num jogo em que você cede 36 finalizações pro seu adversário e vê o seu goleiro batendo
recorde, né? Foi um negócio inacreditável ali, o Marquezin virou o Neuer, o cara bateu recorde de defesas em um jogo de campeonato brasileiro, foi um negócio absurdo, foi o melhor jogador da partida sem dúvida nenhuma, então poderia de fato ter sido uma vitória mais elástica do Palmeiras. Tem a questão da eficácia, tem erros que o Palmeiras comete ali na hora da finalização que nem tem nada a ver com o Marquezin, o do Gomes, por exemplo, o Marquezin nem faz defesa nenhuma, mas tem, claro, também o mérito do goleiro do Grêmio. Agora, diante desse cenário do Palmeiras precisar atacar, precisar se estabelecer no campo de ataque, né, um detalhe tático que precisa ser debatido também é a escolha do Abel por sacar um volante, por sacar o Richard Rios e ter Maurício e Veiga como dois meias, né, mantendo os dois pontas abertos, dessa vez com o Rony lá na frente, e quem acompanha o canal há um tempo já deve imaginar o que eu tenho pra dizer aqui sobre isso, que, na minha visão, pensando a longo prazo, você não consegue manter um time desse pensando só na parte ofensiva, né, é um risco muito grande. Porque se muitas vezes em jogos anteriores a gente já viu o Aníbal sobrecarregado com o Richard Rios, que subia bastante, imagine então com dois meias, né? Obviamente que eles estão exercendo ali funções diferentes, eles têm capacidade de exercer funções diferentes, né? Maurício e Veiga, mas são dois camisas 10 de origem ali, né? Você consegue encaixar isso defensivamente? Se essa for a intenção, até dá pra tentar algumas coisas. O Palmeiras pode marcar oficialmente num 4-1-4-1 em vez de um 4-4-2, né? Deixar o Aníbal ali entre as duas linhas de 4, você pode fazer isso, mas como foi uma alteração do Abel, pensando muito mais na parte ofensiva do que na parte defensiva, porque ia ser um Palmeiras que de fato ia ficar muito com a bola como ficou, eu imagino que é uma alteração mais pontual pelo cenário do jogo. E é claro que, diante desse cenário, se provou necessário, né? Porque o Palmeiras, de fato, com o Grêmio se fechando, precisou criar, precisou gerar volume, precisou de jogadores com essa capacidade também de finalizar de média distância, né? E é interessante porque o Veiga é um meia que pausa um pouco mais e o Maurício é um cara mais dinâmico, que arrisca mais, então foi um complemento interessante, muito pelo que o jogo pedia. Agora, diante disso tudo, o detalhe que acabou fazendo a diferença para o Palmeiras sair com a vitória, e é o ponto grande do jogo, é o arriscar. Porque de nada adianta você estar com o espírito certo, com o espírito de luta, com a postura correta, você voltar a atacar com dinâmica se você não arrisca, se você não desafia a linha do adversário, se você não deixa a linha de defesa do adversário desconfortável, em dúvida, seja com drible, com finalização, com infiltração, com o que for. E é nesse ponto do arriscar que entra a figura do Dudu nessa partida, porque o Felipe Anderson, que entrou como ponta esquerda titular nesse jogo, foi mais uma vez um cara discreto. Se você compara com outros jogadores ali do ataque do Palmeiras, do meio pra frente, o Felipe Anderson foi um cara discreto, é um jogador que ainda arrisca muito pouco. Claro que a característica dele já é diferente, né? Ele não é aquele ponta que vai sair driblando um monte de gente, ele é um ponta muito mais construtor. Só que mesmo assim, tá faltando confiança pro Felipe Anderson arriscar um pouco mais, né? Confiança pra partir pra cima, pra tentar de novo, mesmo se perder a bola na primeira. Porque é interessante pro Palmeiras tentar de alguma forma espelhar o que acontece do lado direito, porque o Estevão é o retrato perfeito disso. O Estevão é acionado toda hora dentro do jogo, ele tá toda hora arriscando, ele tá toda hora desafiando a linha do adversário, tentando drible, ele erra muito ainda, ele erra drible, ele erra finalização, só que por que ele erra muito? Porque ele tenta muito, e na jogada seguinte, mesmo depois de errar, ele tenta de novo, e de novo, e de novo, até fazer o gol. E isso é algo que o Dudu conseguiu fazer melhor do que o Felipe Anderson depois que ele entra, né? Ele entra ali no meio do segundo tempo junto com o Mike e o Flaco Lopes, né? E o Palmeiras acaba ganhando na ponta esquerda um jogador mais ousado, um jogador que desafia mais a linha do adversário. E isso é parte fundamental pra gente entender a vitória do Palmeiras, porque o gol sai justamente num lance em que o Dudu arrisca, que o Dudu dribla, que o Dudu bate de fora, desafia a linha, desafia o goleiro, e isso gera o rebote pro Estevão. E é dessa confiança que o Palmeiras precisa para essa reta final. Mais uma vez, seja brigando por título ou não, você acreditando ou não, não importa. O Palmeiras precisa recuperar essa confiança, precisa seguir vencendo. E recuperar a confiança passa também por dar passagem, por dar oportunidade a jogadores que estão mais confiantes dentro de campo, como o próprio Dudu. Por isso, no jogo contra o Bahia, que é a próxima rodada do Palmeiras, eu apostaria sim no Dudu como titular, pensando muito nisso e pensando também que o Palmeiras vai ter desfalques, o Estevão incluso aí com o terceiro cartão amarelo, mas isso é tema pro próximo vídeo. E se você não quiser perder o próximo vídeo, já inscreva-se aqui no canal, hein? Tô te dando a oportunidade aqui pra você não esquecer depois. Agora a gente tem data FIFA, que é um momento pra muitos conteúdos pra vocês aqui. Então quero fazer análise sobre o Dudu, quero fazer análise sobre o Estevão. Inscreva-se pra não perder nada.
E antes de você fechar o vídeo, eu recomendo muito que você assista essa análise tática aqui que eu fiz, tá? Tenho certeza que você vai curtir, é só clicar no vídeo pra conferir.